Fala galera, vamos dar início a um curso de internet. A gente vai agora aprender o funcionamento da rede mundial, da rede das redes, a internet. Então, vem comigo. Para a gente falar de internet, é necessário relembrar o conceito de rede. Lembrar que redes de computadores permitem a comunicação entre recursos. Recursos de hardware, recursos de software. Como assim? Através de uma rede eu vou poder ligar computadores, impressoras, câmeras. Hoje, inclusive, a gente tem coisas conectadas à rede. A gente vai poder ter televisões smart, geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, coisas diversas conectadas à rede, né? Coletando e transmitindo dados através da rede. A gente vai poder compartilhar arquivos de texto, planilhas, bancos de dados, vai poder jogar em conjunto, enfim, vai permitir o trabalho colaborativo. Agora, a rede, ela permite o compartilhamento de recursos. Existem categorias de rede. Aí a gente tem que relembrar os conceitos. A rede LAN é a rede local. A rede onde os computadores estão dentro de um mesmo espaço geográfico. A rede MAN vai ligar computadores ou LANs dentro de uma cidade, numa rede metropolitana. E a rede WAN vai ligar computadores em áreas distantes. A rede WAN é uma rede geograficamente distribuída. Vai poder ligar países, continentes. A internet, ela vai ter redes locais, redes metropolitanas, redes extensas. A internet é a rede das redes. Na internet eu vou poder ter uma LAN, ter uma MAN, ter uma WAN. Mas se eu tiver que classificar, qual é a maior de todas? A WAN. Então, a internet é o principal exemplo de WAN atualmente. Lembrando que o WAN é o quê? Uma rede extensa. Legal. Para contextualizar, eu gostaria que você olhasse na sua casa. Muito provavelmente você tem um equipamento como esse. Quando você contrata uma empresa para te oferecer banda larga, para colocar a internet, essa empresa tende hoje a colocar um dispositivo roteador, onde há uma porta escrito WAN e outras portas escrito LAN. Na porta que está escrito WAN é onde entra o cabo da internet. Na porta onde está escrito LAN é onde você vai poder ligar a impressora, você vai poder ligar a televisão, vai poder ligar o desktop, ou seja, vai poder ligar os equipamentos que não precisam ficar se mexendo, né? Que não requerem mobilidade. Aí você pode ligar através de cabos que vão oferecer um melhor desempenho se comparados a uma rede Wi-Fi. A rede cabeada traz maiores taxas de transmissão. Agora, desktop, beleza, cabeado. Laptop, smartphone, tablet, esses, devido à mobilidade, eu já vou querer usar um Wi-Fi, né, para transmissão. Esse equipamento é um roteador sem fio. Eu só trouxe ele nesse momento porque no próprio roteador você tem essa terminologia, WAN e LAN. LAN, ninguém erra na prova por causa da LAN house. Mas o WAN associe sempre a uma rede o quê? Extensa. E a internet é uma rede WAN. A internet é uma rede extensa. Vamos que vamos. Conceito de internet. Um sistema global de redes de computadores interligadas oferecendo inúmeros serviços de comunicação. Qual a origem da internet? Gente, para que saber a origem? Para a prova. Em concurso público, detalhes fazem a diferença. Então, é importante você saber que a internet ela surge no auge da Guerra Fria. A internet ela foi desenvolvida a partir de um projeto militar americano chamado ARPANET. Então, olha comigo. Olha essa questão da empresa brasileira de serviços hospitalares.
A internet foi projetada para ser altamente tolerante a falhas. Por que será que ela foi projetada para ser tolerante a falhas? Quando começaram a desenvolver essa rede militar, imaginem, se quisessem ligar 4 centros de pesquisa, a conexão que teria o menor custo para a implementação seria essa. Qual o problema dessa conexão? Se eles sofressem algum tipo de bombardeio e destruíssem esse canal de comunicação, eu já ia segregar a minha rede. Que droga. Então, a internet ela foi criada para oferecer caminhos alternativos. Ela tem mecanismos de roteamento que vão permitir que a informação chegue, ainda que um desses canais seja perdido. Observem que essa topologia inicial, esse layout da rede inicial, sugere para a gente uma teia. É uma topologia em malha. Essa teia, inclusive, posteriormente, ela remete o conceito de web que a gente carrega, que é a teia. Então, a internet foi projetada para ser altamente tolerante a falhas, oferecendo caminhos alternativos, continuando a transmitir o tráfego, mesmo no caso de ocorrer ataques nucleares em várias partes da rede de computadores. O que você acha? Certo ou errado? Certa questão. Agora, muitos candidatos reclamaram. Falaram, que viagem! Eu não consigo me esquecer de um que ficava o tempo inteiro dizendo que achava que só barata ia sobreviver a um ataque nuclear. Mas por que o CESP colocou isso nessa questão? Pelo contexto histórico. Quando a internet foi desenvolvida, a Guerra Fria, deixava essa iminência de um ataque nuclear lá dos soviéticos e dos Estados Unidos. Então, a questão ela é inteligente, ela foi bem elaborada. A internet ela foi desenvolvida para isso, para sobreviver a uma guerra. Naquele contexto, era uma guerra nuclear. Então, certa questão. Maneiro. Agora, vejam que o assunto ele aparece. A web foi patrocinada pela Agência de Defesa e Pesquisa Militar Americana. Ok. O conceito www foi desenvolvido logo após o início da Guerra Fria, em 1962. Aí já ficou horroroso. Por quê? A gente tem que aprender, inclusive, a distinguir a internet da web. Vejam que no dia a dia é como se fosse a mesma coisa. No dia a dia, as pessoas falam como sinônimos. Entra na internet, entra na web. Mas na prática não, pessoal. Na teoria não, melhor dizendo, né? A internet, ela oferece conectividade. É a rede. Você entrou na internet, você pode desfrutar de vários serviços. A web é um serviço, o serviço de páginas. Como assim? Quando criaram a internet, um dos primeiros serviços foi o e-mail. A troca de mensagens foi um dos primeiros serviços da internet. E-mail, FTP, Telnet, são serviços bem antigos. Passaram anos para desenvolverem a web. A web ela é desenvolvida no início da década de 80. No final da década de 80. Olha lá. Tim Berners-Lee cria em 1989 a web, que é o serviço de páginas. Ele cria uma linguagem chamada HTML, que permite a criação de hipertexto. Você sabe o que é um hipertexto, não sabe? Texto com links. São as páginas onde a gente vai clicando nos links e ele vai abrindo o quê? Outra página, outra página. Vejam como a leitura de uma página é diferente da leitura de um livro. Quando eu pego um livro para ler, eu leio numa sequência. Quando eu estou numa página,
eu estou lendo, de repente eu me interesso por alguma coisa, eu passo o ponteiro do mouse, ele assume uma mãozinha, eu clico, ele já abre uma outra página e assim eu vou navegando na web. Então, a web, eu vou sempre associar a web ao uso do navegador. Eu só posso falar que eu estou na web se eu estiver no Google Chrome, se eu estiver no Mozilla Firefox, se eu estiver no Internet Explorer, no Edge. Eu tenho que estar em um browser, eu tenho que estar em um navegador para poder estar na web. Se você entra na internet e acessa o WhatsApp, você não está na web, você está na internet. Se você entra na internet e abre o Outlook, você está no e-mail, você não está na web. Agora, quando você usa o WhatsApp no navegador, você está no web WhatsApp. Quando você usa o e-mail lá do Gmail no navegador, você está no webmail. Então, web é o serviço de páginas. Internet oferece inúmeros serviços. Na internet, eu uso a web, eu uso FTP, eu uso o Skype, que é um serviço de VoIP, eu uso o WhatsApp, eu uso o Telegram, eu uso uma penca de aplicações, uma penca de serviços. A web é o serviço de hipertexto. Legal. Agora, a web foi patrocinada pela Agência de Defesa e Pesquisa Militar Americana. Beleza. O conceito www foi desenvolvido logo após o início da Guerra Fria, em 62. Daí, é importante trazer esse histórico, porque eu mesmo não me recordo de cabeça. Eu trouxe aqui alguns marcos, só para a gente poder se situar. Vejam, a Guerra Fria ela vai de 47 a 91. A Segunda Guerra termina em 45. O ENIAC foi o primeiro computador totalmente eletrônico, né? O primeiro computador surge, ele fica pronto logo após a Segunda Guerra. As redes elas começam a ser desenvolvidas na década de 60. E a internet ela surge na década de 80. Chega ao Brasil em meados da década de 90. E a web, que no início ela só tinha páginas de hipertexto, nem tinha imagem, nem tinha vídeo, era só hipertexto, foi desenvolvida com HTML em 89. Então, 62 não tinha web. Já está errado. E a questão ainda traz outra coisa absurda, que ela cita o Sputnik, que era um satélite russo. Como é que o americano vai desenvolver uma rede utilizando como precursor de comunicação um satélite russo? Então essa questão é horrorosa. Ok? Essa tabelinha é só para trazer algumas referências temporais que eu considero interessantes. Você saber que o telefone foi desenvolvido lá em 1876, a Segunda Guerra, justamente por causa desse contexto onde os militares é que investem na tecnologia que implica o primeiro computador. Eles patrocinam o desenvolvimento das redes. E essa rede ARPANET, que era militar, ela se abre para o mundo, a tecnologia dela é aberta, de modo que a internet comece a ganhar espaço. A internet ela não é uma rede americana. A internet não tem dono. A internet ela surge baseada em um projeto americano, mas ela não é exclusiva de nenhum governo. Ok? E distinguir a internet da web. A web é um serviço da internet. Assim como o e-mail é outro serviço, assim como o chat é outro serviço, assim como o FTP é outro serviço. E assim como surgem serviços toda hora. Beleza? Então a questão do Mac está errada. Legal. Agora, para que a gente possa ter uma comunicação, é necessário que haja um emissor, é necessário que haja um receptor, é necessário que haja um canal. Vejam, vamos lembrar esse conceito de comunicação.
Para comunicação tem que ter um emissor e um receptor. Eu vou ter que ter um canal e eu tenho que ter a informação propriamente dita, que é a mensagem. Mas para que o receptor consiga entender o que está escrito na mensagem, eles precisam ter um protocolo. O protocolo, nesse meu exemplo, é como se fosse um idioma. Para que A e B possam conversar, eles precisam estabelecer o quê? Padrões de conversação. É o conceito de protocolo de comunicação. Eu gostaria, de fato, que vocês aprendessem. E aprender é uma coisa que você leva para a prova, não vai dar branco, não vai esquecer. Se liga. O que é um protocolo? Um conjunto de regras. Você sabe isso. A polícia tem um protocolo de abordagem. O funcionário público tem um protocolo para atender telefone. Um protocolo é um conjunto de quê? De regras, de procedimentos, de padrões. Se eu passar do teu lado na rua e falar, bom dia, tudo bem? O que você vai me responder? Depende muito do estado, né, meu filho? Mas o que eu espero é que você responda, bom dia, tudo bem, e você? Eu estou perturbando que a gente tem protocolos pessoais, que são as saudações. Se eu falar boa tarde, eu espero que a pessoa me responda boa tarde. A gente está programado, o nosso cérebro está programado para esses padrões. Então, um protocolo é um conjunto de regras, um conjunto de padrões que permite a comunicação entre as máquinas de uma rede. Essa é a definição. Vamos para uma questão? Vamos. Olha a questão da Polícia Federal. Lembrem que na internet a gente tem computadores de fabricantes diferentes. A gente vai ter desde o mainframe, que é o computador de grande porte, até um palm top, um tablet, até um relógio. A gente tem coisas conectadas. E, além de fabricantes diferentes, essas coisas possuem sistemas operacionais diferentes. Então, na internet, eu vou ter o Windows, eu vou ter Linux, eu vou ter Android, eu vou ter iOS. A gente tem fabricantes diferentes e sistemas diferentes. Mas a gente precisa ter comunicação na rede. Então, a gente vai ter que estabelecer o quê? Um protocolo comum. Olha a questão da PF. Os protocolos. Veja se a definição procede. Esse trecho entre travessões está explicando o protocolo. Pensando só nesse pedaço, diz para mim se está certo ou errado. Fala sozinho? Fala comigo. Os protocolos, programas padronizados utilizados para estabelecer comunicação entre computadores e demais dispositivos em rede, impressora, câmera. Essa definição está correta? A dúvida aí é, primeiro, o protocolo é um programa? O que você acha? Lógico que o protocolo é um programa, porque o protocolo não é um hardware. O protocolo não é um equipamento. O protocolo é um software, um arquivozinho que você vai instalar no sistema operacional. Agora, o protocolo ele é feito em uma linguagem de programação. O protocolo ele vai ter as regras de conversação. O protocolo ele tem verbos, ele espera um comando, ele retorna outro comando. Então, os protocolos são programas. Beleza? Protocolos são programas padronizados para estabelecer comunicação entre computadores. Esse trecho está correto. Agora, a questão está errada porque os protocolos não podem ser específicos para cada sistema operacional. Gente, se o emissor falar francês e o receptor falar mandarim, não tem comunicação. Eu não posso mandar uma mensagem em francês para um chinês, porque não vai funcionar. O protocolo vai ter que ser um inglês da vida. O protocolo é como se fosse um terceiro idioma para comunicação.
para que povos diferentes possam conversar. Logo, o Windows, Linux, Android, não interessa. No contexto da internet, o protocolo tem que ser o quê? Comum entre os sistemas operacionais diferentes. Por isso a questão está errada. Vamos que vamos. Vamos para a questão do CRBM. Em redes de computadores, que é a matéria, a internet é uma rede de computadores, um protocolo define regras que o remetente precisa seguir para que se estabeleça uma conexão efetiva com o destinatário, emissor e receptor. Não é isso? Tais regras, o primeiro período está certo, pessoal. O protocolo é como se fosse o idioma de conversação entre aqueles participantes. Tais regras não são aplicadas ao destinatário, já que ele é considerado apenas como o agente receptor. Se o destinatário não conhecer as regras, não tem conversa. Então a questão está errada, pessoal. É lógico que o emissor e o receptor precisam de um protocolo o quê? Comum. Como é que o francês vai falar com o chinês se não tiver um idioma comum? Então, a questão está errada. Beleza? Estou entendendo. Vamos lá para o CRT. Aí, pessoal, eu venho com essa questão introduzir o TCP/IP. O TCP/IP é o protocolo padrão da internet. Qualquer computador conectado à rede necessariamente vai utilizar TCP/IP. Se você tiver uma câmera transmitindo na internet, ela tem TCP/IP. Qualquer coisa para acessar a rede tem que usar TCP/IP. É como se qualquer pessoa tem que saber falar inglês, qualquer máquina tem que saber TCP/IP para poder conversar com o mundo. A ideia da internet não é local, a ideia da internet é mundial. Você pode ter até o seu dialeto local, mas se você quiser uma conversação a nível mundial, você tem que adotar o inglês. Se a tua máquina quiser entrar na internet, ela tem que saber TCP/IP. TCP/IP é o protocolo padrão. Ele é indispensável. Ele é necessário. Estou entendendo. O protocolo TCP/IP é uma pilha de protocolos constituída por outros 5 protocolos, que foi projetada única e exclusivamente para conectar redes homogêneas, ou seja, de topologias iguais. A questão aí já está ficando mais difícil, né? Que o TCP/IP é uma pilha de protocolos é verdade. Vocês vão aprender que, inclusive, o próprio nome TCP/IP já tem 2 protocolos, constituída por outros 5 protocolos. Na verdade, essa pilha ela vai ter dezenas de protocolos. Muitos. Eu não sei nem contar. O que ela tem são 5 camadas. Isso a gente ainda vai aprender. Mas lembrem, se a internet é uma rede que vai ligar computadores do mundo inteiro, e a internet vai ter LAN, a internet vai ter MAN, a internet vai ter WAN, porque a internet é a rede das redes, eu não posso falar que ela foi projetada para ligar redes homogêneas. Ou seja, de topologias iguais? Não. A internet vai ligar redes quaisquer. Logo, a internet ela é uma rede híbrida, ela é uma rede heterogênea, no sentido de que haverá várias topologias diferentes interconectadas. Então, esse final da questão, a questão é toda errada. A única coisa correta aí é que o protocolo TCP/IP é uma pilha de protocolos. Porque ele não é construído
constituído por 5 protocolos e sim por 5 camadas. Cada camada é um conjunto de protocolos. E que foi projetada única e exclusivamente está horroroso. Porque ela é a rede das redes. Então, ela vai conectar redes quaisquer. E não exclusivamente topologias iguais. Por isso a questão está errada. Vamos que vamos. Conceito de TCP/IP. Agora é a definição. O TCP/IP é uma arquitetura. O que é uma arquitetura? Um conjunto de camadas e protocolos. Se o examinador colocar uma questão de certo ou errado dizendo o seguinte: TCP/IP é um protocolo, tá certo. TCP/IP é uma arquitetura, tá certo. TCP/IP é uma pilha de protocolos, tá certo. Não é? Como que pode ser isso tudo ao mesmo tempo? Abstrai. Veja, o TCP/IP é um protocolo? Sim. Qualquer computador conectado à rede precisa ter o TCP/IP. O TCP/IP é visto como uma arquitetura? Sim, porque tem 5 camadas e dezenas de protocolos. O TCP/IP é visto como uma pilha de protocolos? Sim, porque dessa família TCP/IP, a gente tem muitos protocolos nessas camadas da arquitetura. Então, não é errado falar que o protocolo TCP/IP, falar que é um protocolo. Há pessoas que são muito rigorosas e começam a taxar como erro. Não faça isso na prova, né? Não é porque você sabe que o TCP/IP é uma arquitetura, que é um conjunto de camadas e protocolos, que a gente não pode chamar o TCP/IP de protocolo, ok? Tá bom. O TCP/IP é padrão para qualquer dispositivo conectado à rede. Qualquer um deles necessariamente faz uso do TCP/IP. Vamos lá. Questão da Polícia Civil do Espírito Santo. A internet consiste em um conjunto de computadores, recursos e dispositivos interligados por meio de uma série de tecnologias e protocolos. Até aí, perfeito. É o enunciado? Na internet utiliza-se uma pilha de protocolos. Qual é a pilha? TCP/IP. Gabarito letra C de Charlie. Professor, e as outras alternativas? Bom, nem sempre eu vou comentar todas as alternativas. Mas para quem gosta de ficar anotando, OSI é um modelo de referência em rede. ADSL é uma conexão de internet banda larga oriunda da telefonia fixa. Aí, dependendo do estado, vai ser o Velox, o Speed, BR Turbo. A banda larga de telefonia fixa, ADSL, ela já está dando lugar ao uso da fibra ótica. O HTTP é o protocolo usado na arquitetura TCP/IP para acesso a páginas. E essas páginas são as famosas páginas de hipertexto, que é justamente o HT do HTTP. E o SMTP vai ser um protocolo que aí vocês vão estudar adiante, base do serviço de e-mail. Ok? Gabarito aí, letra C. A internet consiste em um conjunto de computadores, recursos e dispositivos. A pilha de protocolos TCP/IP contém o HTTP e contém o SMTP. Legal? OSI e ADSL não são protocolos. OSI é um modelo de referência, ADSL é uma tecnologia de banda larga. Mais uma. O TCP/IP é um protocolo. Não marque errado. O TCP/IP é um protocolo, é uma pilha de protocolos.
O TCP/IP é um protocolo que se constitui de outros protocolos. Tá bom. Olha que legal. Questão certa. O TCP/IP é um protocolo, é uma arquitetura, é um conjunto de camadas e protocolos, é uma pilha que constitui de outros protocolos. Certa questão. Agora, o protocolo TCP/IP é uma pilha de protocolos. Essa é repetida. Aí o pessoal da edição fica esperto aí, ó. A gente vai ter um cortezinho, né? Porque essa questão repetida eu não vou deixar repetida no curso, né? Então, a gente vai para essa. Vamos lá. O protocolo TCP/IP é um tipo de protocolo utilizado exclusivamente para comunicação entre computadores na intranet. Aí a questão ficou o quê, pessoal? Errada. Por que está errada? Porque a intranet é uma rede privada. A internet é uma rede pública. Tanto na internet quanto na intranet, uma característica comum das duas é que elas usam TCP/IP. Se é uma característica comum, não é o quê? Exclusivamente. Por isso a questão está errada. Mas você já pode fazer essa observação. A intranet, ela difere da internet porque a intranet, intra, é uma rede o quê? Privada. Mas é uma rede privada que utiliza TCP/IP necessariamente. Assim como a internet, ela vai necessariamente fazer uso dos mesmos protocolos. Isso caracteriza a intranet. Ok? Questão está errada. Vamos para Nanindeua. Vamos embora. Em relação aos conceitos básicos referentes à internet, analise os itens a seguir e marque a alternativa correta. O acesso ao conteúdo da internet é fechado e restrito. A internet, ela é pública. Por isso, a questão está errada. Internet é com I maiúsculo, ok? Intranet é que é fechada e restrita. 2. Internet é uma rede baseada em protocolos TCP/IP. Legal. Tanto a internet quanto a intranet. Se o item 1 é falso, eu já risquei a letra A e a letra C. O 2 é verdadeiro. E o 3? A internet é uma rede pública. Ah, muito bem. A internet é uma rede pública, 2 e 3 são verdadeiros. Gabarito aí é o que? Letra B de bravo. Agora, vamos entender esse papo das camadas? Vamos. Eu peguei esse exemplo de um livro do Kurose, que é um clássico na literatura de redes de computadores mundial. E eu acho esse exemplo bastante didático, né? Imaginem o seguinte. Imaginem que Tício quer viajar. Então, Tício vai viajar. Quando Tício compra uma passagem aérea, por exemplo, o Tício se preocupa se naquele dia que ele vai viajar vai chover? Como assim? Gente, eu vou fazer uma viagem. Normalmente a gente planeja a viagem. Então, em outubro eu vou viajar. Eu estou comprando com antecedência. Mas eu vou querer saber, a meteorologia vai me dizer precisamente se daqui a tantos meses, num determinado dia vai chover? Não tem como. Eu não me preocupo com isso. Quando eu vou comprar a passagem, eu me preocupo com o preço, eu me preocupo com a localização, com o assento, não é? Essas são preocupações inerentes à minha compra. E o vendedor que está me atendendo também vai se preocupar com isso. Agora, quando eu vou para o aeroporto, eu não me preocupei com a chuva. Da mesma forma, o piloto na decolagem, ele não se preocupa em saber quanto que eu paguei. Ele não está nem aí para isso. O piloto ele vai se preocupar com o clima, né, com o tempo,
Ele vai se preocupar com essas características. Eu preciso que você perceba que a gente tem aqui camadas. Tício comprou a passagem, foi para o aeroporto, vai despachar a mala. Aí ele chega nos portões para embarcar, decola. O avião faz lá o roteamento dentro da pista do aeroporto e aí ele voa. Quando chega ao destino, ele faz o processo contrário para poder ir para o hotel lá, desembarcar, né, que é o objetivo. Eu preciso que você perceba que é possível que o check-in seja lento e eu não goste desse processo de check-in. Eu posso melhorar o processo de check-in? Posso. Eu posso fazer um check-in agora pela internet, pelo telefone. E o piloto, ele está preocupado em como você fez o check-in? O piloto está nem aí para o teu check-in. Se você está dentro do avião, o piloto só está querendo te levar com segurança lá para o destino. O piloto não quer saber do teu check-in. Então, você pode alterar uma camada desde que você não modifique as outras. E você pode mudar a tecnologia de uma camada desde que você continue recebendo uma coisa e enviando a mesma coisa que estava planejada, sem impactar em todo o processo. Você não vai reinventar a roda em cada melhoria. Essa é a ideia das camadas. Vejam que a arquitetura TCP/IP, gente, ela vai ser criada lá na década de 80 e é usada até hoje. Eu ensino a mesma coisa há décadas e não vai mudar. O bacana do concurso é justamente esse conhecimento que você vai adquirindo e vai acumulando. As pessoas falam o tempo todo, a informática muda muito. Depende, porque a base para a prova, ela se mantém. Tudo que você está aprendendo hoje vai servir desde o concurso de nível médio a nível superior. Tudo que você está aprendendo hoje vai servir de merendeira a fiscal, sem depreciar qualquer categoria. Eu estou querendo colocar é que esse é um conhecimento imutável. Qualquer computador conectado à rede vai utilizar TCP/IP. E a arquitetura TCP/IP é dividida em camadas. E aí a gente vai aprender que são 5 camadas. A vantagem de ter as camadas é que, ainda que melhorem determinado protocolo, os demais vão continuar sendo usados. E a arquitetura continua sendo a TCP/IP, ainda que haja um incremento de novos protocolos em determinadas camadas. A arquitetura base vai ser o TCP/IP. Beleza? Vamos lá. A principal característica do protocolo TCP/IP é que uma única camada é capaz de receber os dados aplicativos do usuário, dividi-los em pacotes e enviá-los para o meio de transmissão. Uma única camada faz tudo? É isso que caiu no Conselho Regional de Administração do Paraná. A questão está errada. A principal característica do TCP/IP é que uma única camada? Não. O TCP/IP ele é dividido em camadas e protocolos. Nós temos 5 camadas. Quais são essas camadas? Física, aí eu estou começando a documentar. Enlace, rede, transporte e aplicação. Beleza? Se eu tentar fazer uma analogia, né, para tentar ser didático e tal, isso é completamente, né, e assim, análogo, não tem nenhum caráter técnico, mas imagina, a camada mais alta, ela está mais próxima do ser humano. Aí o ser humano ele quer mandar uma mensagem para uma outra pessoa. O ser humano vai pegar o quê? O papel, a caneta. Aqui ele vai estar na camada de aplicação. Ele pegou o papel, a caneta, começou a escrever. Ele está na camada de aplicação. Aí ele escreveu aqui 5.000 páginas. Ele consegue mandar 5.000 páginas de uma vez
Ele tem lá um processo que ele escreveu na camada de aplicação com 5.000 páginas. Ele consegue mandar 5.000 páginas de uma vez para o destinatário? Não. Quando ele passar para a camada de transporte, ele vai dividir isso em 500 pedaços, em 500, como se fossem amarrados lá, 500 envelopes. Pronto. Aí ele vai passar para a camada de rede e vai colocar o endereço em cada um dos pacotes. Aí ele vai passar para a camada de enlace e vai colocar nos correios. E a camada física vai ser o caminhão dos correios, vai ser o avião dos correios, que vai levar para o destino. Chegando lá, os correios vão receber, vão entregar para o endereço uma porrada de pacotes para que a pessoa possa ler. A ideia é mais ou menos essa, que você precisa começar a entender. É importante lembrar que o conceito de pilha sempre vai trazer o número mais baixo, sempre vai trazer a numeração de baixo para cima. Não existe, a aplicação nunca pode ser 1, porque na pilha o primeiro é sempre 1, é sempre o de baixo. Por isso que o nome é pilha, não é fila, não é outra coisa. Pilha é um em cima do outro, é um em cima do outro. Vai empilhar. Estou entendendo. E aí, olha aí, quem está mais embaixo é o primeiro da pilha. Quem está mais em cima está próximo do homem. Quem está mais embaixo está próximo da máquina, do hardware. É aquela linguagem que a gente não entende. Questão do CRA está errada. E vamos documentar isso. A arquitetura TCP/IP, criada lá na década de 80, olha lá. Originalmente tinha 4 camadas. Aí tudo funcionava muito bem, com 4 camadas. Aí veio a ISO, que é uma organização internacional de padrões, e criou um modelo de referência para que as empresas seguissem. O objetivo de padronizar é esse. E com isso, ela trouxe um modelo de 7 camadas. Se o teu edital falar de modelo OSI, você tem que estudar. Se o teu edital falar só de internet, você pode ficar restrito ao TCP/IP. Com o modelo OSI, o TCP/IP acabou tendo uma variação. Com essas variações, ele passou a ser um modelo de 5 camadas. E esse modelo tende a ser o mais atual, tende a ser cobrado em prova. Então, hoje, a gente vai lembrar que as 5 camadas são física, enlace, rede, transporte e aplicação. E com a oferta das informações, né, conforme você for avançando no conhecimento, você vai associando quais são os protocolos de cada camada. Então, uma coisa de cada vez. Primeiro você vai decorar que são 5 camadas: física, enlace, rede, transporte e aplicação. Ao longo do curso, você vai decorando os protocolos de cada camada. Olha a questão da Polícia Federal do concurso de 2021. A pilha de protocolos TCP/IP de 5 camadas e a pilha do modelo de referência OSI na Polícia Federal cai. No edital está escrito o modelo OSI. Elas têm em comum as camadas física, de enlace, de rede, de transporte e de aplicação. Se nem todo edital cobra modelo OSI, por que eu coloquei essa questão aqui? O motivo é simples. As 5 do TCP/IP pertencem às 7 do modelo OSI. Né? Essas 5, elas pertencem às 7 do modelo OSI. Então, se ele descreveu as 5 corretamente, que você tem que conhecer as 5, a questão está certa. A pilha do TCP/IP tem em comum física, enlace, rede, transporte e aplicação. Então, a questão está certa. Veja, eu não quero que um conteúdo de internet contemple o OSI, mas eu preciso que você saiba que o TCP/IP tem 5 camadas. Quais são? Física, enlace, rede, transporte e aplicação. E essas camadas são comuns ao OSI. Entendi.
certa questão. Lembrando que as questões da Polícia Federal são consideradas questões das mais difíceis dos concursos públicos brasileiros, né? Bom, no próximo bloco, a gente vai dar continuidade explicando os protocolos de cada camada. E assim a gente vai avançando a matéria, beleza? Grande abraço, vamos que vamos. Valeu!